ouvinte da Universitário Web e da Web Rádio Meimei, muito bom dia. Como todo domingo, estamos de volta com o Momento Espírita, 51 anos de apresentação. Hoje é 19 de novembro de 2023, estação primavera, e estes são os temas que vamos tratar nesta edição. A prática do perdão serve para a libertação do ofendido. Lamentação e revolta agravam os nossos problemas. Confiar na humanidade é o maior serviço que podemos prestar. Dezembro, teremos palestra no Damasco e o Bazar do Natal no Lar Meimei. Livro a ser sorteado hoje é de autoria de Donizete Pinheiro. Você participa de Momento Espírita enviando suas perguntas ou seus comentários por telefone ou WhatsApp para o 981 05 1535, código 14. E se é a primeira vez que você participa, não esqueça de passar seu nome completo e endereço. Ligue para o 981 05 1535, código 14. Além do aplicativo da Universitária, o programa também pode ser acessado pelo site www.uniradios.com.br. Atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que ligarem para o programa. Respostas Espíritas. Autoria do escritor e expositor espírita Donizete Pinheiro, editora M. Nesta obra, Donizete Pinheiro trata de temas interessantes, respondendo perguntas sobre os mais variados assuntos sob a ótica do Espiritismo. Concorra a um exemplar desta obra enviando seu WhatsApp para 981 05 1535, código 14. Dizendo que está ouvindo o Momento Espírita. Integram a equipe de Momento Espírita deste domingo. Assistência técnica e sonoplastia, o Rubens Botino. Nesta apresentação, Luciana e Cláudio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Caros ouvintes, a história do Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade, primeira entidade espírita da cidade, remonta aos primórdios do município de Garça. Naquela época, os espíritas eram muito discriminados em nosso país, vítimas do preconceito religioso, principalmente. E somente o ideal de alguns homens e mulheres pode explicar a dedicação e a perseverança à causa. O mundo vivia um momento de grande ebulição política. Estávamos no início da conflagração que assinalou o início da Segunda Guerra Mundial, ano de 1939, 84 anos atrás. Entre os fundadores estavam Edgar de Castro Marques, Arlindo Ribeiro de Andrade, Manuel de Oliveira Pedro, Brasil Joly e Aurino Gomes Ribeiro. A doutrina espírita, então, só tinha 82 anos, mas seus ideais, assentados sobre as bases morais dos ensinos de Jesus, se irradiavam com a proliferação de muitas instituições sociais que levaram o nome do Espiritismo. O Caminho de Damasco foi fundado em 19 de novembro de 1939. A sede do centro, inicialmente, foi na Avenida Dr. Labieno, em frente onde se encontra hoje a placa "Fora da caridade não há salvação", um dos lemas da doutrina. Tempos depois, o centro já conseguia prédio próprio na Rua Gabriela, onde se encontra até hoje. Em 1942, 3 anos depois,
Como parte de seu programa social, o Damasco fundou o primeiro hospital de Garça e região, o Hospital dos Pobres, mais tarde denominado Hospital e Maternidade Samaritano, que prestou serviços à comunidade por mais de 60 anos consecutivos. Mais tarde, outros idealistas se juntaram ao grupo que, aos poucos, foi conquistando a confiança e a simpatia da população. Armando Avelino de Souza, Rolando Romaciotti, Pedro Afonso de Oliveira, José Brandão e outros. Na sua longa caminhada, sempre contando com os garcenses de boa vontade e interessados no desenvolvimento da cidade, o Caminho de Damasco ainda fundou outras entidades sociais que prestaram importantes serviços à comunidade. O Orfanato Nosso Lar e Lar Chico Xavier. No início da década de 1970, o Nosso Lar passou de orfanato a creche, nascendo aí o Lar da Criança, que funcionou até os primeiros anos da década de 2000. Surgindo então o atual Lar Meimei, que atende as famílias em condição de vulnerabilidade. Destes serviços destacou a excelente participação de mulheres espíritas, como Valdereza Avelino de Souza, Palmira Araújo Guimarães, Carmen Jolie de Souza, Clara Esmores Brandão, Maria Tavares Doca, Vera Cruz de Souza Ferreira e Maria Isabel Mendes Faria. À frente do Damasco e do Hospital Samaritano, Armando de Souza Filho, o Eli do Samaritano, sustentou por mais de 30 anos consecutivos uma luta para a manutenção da entidade, numa fase de grande avanço em suas atividades. O Caminho de Damasco, cuja razão social é Grupo Espírita Fraternidade, sempre atuou no campo da difusão do ideal espírita, por meio de serviços à população. Primeiramente surgiu o trabalho do Grupo Emmanuel, que começou em Garça e depois foi para São Bernardo do Campo, com a manutenção de um folheto de mensagem que correu o Brasil. Em 1981 surgiu outro material informativo, a Introdução ao Conhecimento da Doutrina Espírita, traduzido em vários idiomas, tendo se espalhado pelo mundo. Nesse período, o Caminho de Damasco sempre lutou para a união dos centros espíritas de Garça e região, integrando a União Intermunicipal Espírita de Garça, a USE, sempre procurando envolver os diversos grupos. E atualmente, com a Rádio Web Meimei, fundada neste ano, integra toda a comunidade espírita garcense na grande corrente de divulgação de valores morais e espirituais de que a humanidade tanto necessita. Com isso, queremos homenagear seus fundadores, a espiritualidade amiga e todos os que, ao longo desse percurso, souberam dar o melhor de si para estender o ideal da solidariedade em favor de um mundo mais feliz. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Esta mensagem veio de um ouvinte que não quis se identificar, dizendo o seguinte: Jesus Cristo perdoou, mas era Jesus. As mensagens e os livros espíritas sempre recomendam perdão. Eu também acho que me sentirei bem melhor se conseguir perdoar. Já tentei e não consegui, mas isso não quer dizer que não quero perdoar. Se vocês tiverem uma fórmula, me mandem, que eu agradeço. Primeiro, precisamos considerar, caro ouvinte, que se nós não tivéssemos a capacidade de perdoar, Jesus com certeza não nos recomendaria o perdão.
Se ele recomendou e insistiu nisso até os últimos momentos de sua vida, é porque temos condições de chegar lá. Que é difícil, todos sabemos. Se fosse fácil, não haveria tanto ódio no mundo. Mas é justamente por ser difícil e exigir muito de cada um de nós, é que o mundo ainda precisa aprender muito para chegar àquele ideal que Jesus estabeleceu, amar o próximo como a si mesmo. De fato, como você mesmo diz, não basta querer perdoar. No entanto, querer perdoar é um passo mais significativo na direção do amor, talvez o mais difícil. É possível que a maioria das pessoas nunca pensou nessa possibilidade e nem se interessa em perdoar o ofensor. Antes, deseja-lhe o mal e, em muitos casos, pensa até mesmo em vingança. É que essas pessoas não avaliam o mal que elas próprias fazem aos outros e principalmente a si mesmas, ao pensar que são apenas vítimas inocentes. Na verdade, todos nós nos encontramos, ora na condição de ofendidos, ora na condição de ofensores, às vezes nas duas condições ao mesmo tempo, quando trocamos ofensas uns com os outros. Quem já decidiu perdoar como você decidiu, embora ainda não tenha conseguido, é porque já amadureceu o suficiente para entender que, na vida, todos precisamos de perdão para o nosso próprio bem. Por isso, não é difícil compreender que todos precisamos perdoar, se quisermos viver em paz conosco mesmos. Isso se quisermos estar bem com a própria consciência. A questão que você coloca, caro ouvinte, é como fazê-lo. Bem, esse é o lado prático da questão. Muita gente acha que perdoar é fácil e, por isso, vive proclamando que perdoa, mas, no fundo, ainda alimenta ódio e preconceito contra seus ofensores. Nossas palavras nem sempre traduzem a verdade que sentimos. Às vezes falamos que perdoamos, mas apenas por educação ou então para evitar um problema maior. De outras vezes, porque queremos demonstrar virtudes que ainda não alcançamos, no intuito de enganar os outros e de nos enganar a nós mesmos. Logo, ao dizer que quer perdoar alguém e não consegue, você está dizendo uma verdade digna de respeito. Você está se reconhecendo impotente diante de si. Você está se reconhecendo impotente diante de si, um grave problema a resolver. Não pense, no entanto, que o problema é com o seu pretenso ofensor. O problema de perdoar é você com você mesmo. Todos trazemos arraigados profundamente no coração sentimentos desagradáveis, de ódio, de rancor, de que ainda não conseguimos nos desvencilhar. Gostaríamos de não tê-los, é claro, mas muitas vezes nos sentimos sem força moral para afastá-los de nós. Tudo isso é perfeitamente compreensível, caro ouvinte. Não desanime, o perdão será possível se você continuar se esforçando para perdoar. É como uma meta qualquer que parece difícil, mas não impossível. No entanto, pode estar mais próxima do que você imagina. Para perdoar, você precisa primeiramente se convencer de que não é perfeito, que você também erra, que você também desagrada e ofende, que o seu opositor tem tanta dificuldade com você como você tem com ele. Logo, você precisa compreender seus defeitos e limites e se convencer de que seu ofensor também tem essa limitação. Em segundo lugar, você precisa se colocar no lugar dele, como se fosse você o ofensor, procurando perceber seus motivos, que você desconhece e que o levaram a cometer tal ofensa. Será que você não faria o mesmo que ele fez se você estivesse no lugar dele?
Essa autocrítica e essa análise o ajudarão a buscar seu ponto de harmonia com as leis da vida. Em terceiro lugar, ouvinte, você precisa pedir a Deus condições íntimas para conseguir orar pelo seu ofensor, desejando-lhe o bem. Se insistir nisso, com o tempo você vai desenvolver em seu mundo íntimo uma condição de equilíbrio que o ajudará a orar de verdade por ele. O perdão é uma construção e não um passe de mágica. Quando você conseguir isso com serenidade, então poderá dizer que realmente perdoou. Para tanto, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos. Leia também mensagens e livros que falem sobre o perdão. As leituras também o ajudarão a amadurecer o sentimento. Se possível, vá a um centro espírita tomar passe e ouvir o Evangelho. E lá, com certeza, além de aprender, você passará a se sentir melhor e com mais disposição para fazer o bem. Lembre-se, no entanto, que, quando não mudamos pelo amor, porque não aprendemos a superar o orgulho, no futuro mudaremos pela dor. É lei da natureza, meu amigo, perdoar para ser perdoado, como disse Jesus ao proferir o Pai Nosso. Atenção! Ao final desta edição, vamos sortear um exemplar do livro Respostas Espíritas, autoria do escritor e expositor espírita Donizete Pinheiro, editora M. A última questão. Uma ouvinte pediu que tratássemos este caso com muita discrição. Ela disse: tenho 2 casos na minha família e os 2 de pessoas idosas. Ainda bem que elas não moram na mesma casa. Uma delas só vive se lamentando com pena de si mesma. Para ela, nada está bom. A outra que vive revoltada dizendo que não merecia viver, que Deus bem poderia tirá-la deste mundo. Difícil conviver com pessoas assim, porque elas transmitem muita angústia para a gente. E você tem razão. É mesmo muito difícil conviver com pessoas que se rejeitam e com pessoas que sentem piedade de si mesmas. Mas é preciso entender que elas não estão na sua família por acaso. Alguma coisa você tem de fazer por elas. É claro que as 2 são doentes da alma. Se elas forem examinadas por um psiquiatra, com certeza serão consideradas como portadoras de transtornos emocionais que requerem tratamento. A autorrejeição, que é o fato de a pessoa rejeitar a si mesma, é um problema grave que tira o prazer de viver e às vezes pode levá-la a desistir da vida. Tenha cuidado. É uma dor amarga e desconfortável, própria de quem sente que viveu muito e só conheceu decepções na vida. As enfermidades da alma costumam se instalar silenciosamente com o passar dos anos, decorrentes de vício de comportamento, como de viver se lamentando ou reclamando de tudo e de todos. Muitas vezes, ela decorre de uma série de situações em que a pessoa deveria ter tomado uma atitude e não tomou, e agora ela se sente culpada por sua omissão. Por outro lado, a família, que hoje atura sua revolta, o que faz para ajudá-lo? Nas mais das vezes, só critica seu comportamento e também a rejeita, o que complica mais ainda esse quadro. Você sabe que não é assim que ajudamos uma pessoa a recuperar sua autoestima. É bem provável que a família ainda não esteja preparada, mas é por isso que precisamos procurar ajuda. Não queremos dizer que toda a culpa está na família, não é isso.
Estamos afirmando apenas que a família sempre pode fazer algo para ajudar, como buscar o amparo da religião ou mesmo de um profissional. Todos nós precisamos de ajuda para preservar nossa saúde espiritual. É o que o Espiritismo oferece quando a família busca as suas orientações. Uma coisa é certa: quando um doente dessa natureza surge e a família procura ajuda, todo mundo aprende. A autopiedade, cara ouvinte, também é um sintoma de enfermidade da alma. Há espíritos que se sentem derrotados porque não sabem ou nunca souberam reagir às situações desconfortáveis. Acham que são fracos e impotentes, que estão abandonados por Deus, nada lhes restando senão entregar-se à própria sorte, como se nada restasse a fazer senão lamentar. Elas precisam saber que nada acontece por acaso e que não há uma injustiça na lei de Deus. A sua situação, na maioria das vezes, decorre da sua acomodação, de sua inoperância, aliadas a culpas do passado. Nesses casos, os membros da família deveriam mudar sua postura diante dessas pessoas enfermas. Se continuarem mantendo a mesma atitude de rejeitar o doente, não ajudarão em nada, mas, ao contrário, complicarão mais ainda a sua situação. Nesses casos, podem buscar orientação na doutrina espírita, que tem, para elas, algumas recomendações muito oportunas, até porque essas pessoas não estão nessa família por acaso, como dissemos. E, se elas estão dando trabalho, é porque a família deve ter um compromisso muito sério com elas e precisa ajudá-las. Vamos lembrar aqui, novamente, a assertiva de Jesus quando afirmou, referindo-se aos que precisam de nós: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Atenção! Ao final desta edição, vamos sortear um exemplar do livro Respostas Espíritas, autoria do escritor e expositor espírita Donizete Pinheiro, editora M. Atenção ouvinte, já está no ar 24 horas por dia a web rádio Meimei de Garça. É uma emissora espírita veiculada pela internet. Para sintonizar a rádio Meimei no seu celular, que também transmite Momento Espírita nesse mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br. Entre no site da Rádio Meimei e conheça a sua programação. O Centro Espírita Caminho de Damasco, que fica na rua Grupo Espírita Fraternidade de Garça, da rua Gabriela 178, e que completa hoje 84 anos de atividades em Garça. Funciona diariamente com aplicação de passes todos os dias às 18 horas, menos quintas-feiras. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes, às 5h30 da tarde. As pessoas que quiserem conversar sobre seus problemas podem ir nesse mesmo horário ao centro para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou agendarem o atendimento para outra oportunidade. Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, às 17h20. Nas segundas-feiras, às 20 horas, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Nas quintas-feiras, nesse mesmo horário, temos o estudo sobre o Evangelho. Nas sextas-feiras, leitura e discussão de obras espíritas. O grupo de estudos da sexta-feira atualmente está lendo e discutindo a obra de André Luiz, Missionários da Luz. Venha participar. Também funciona no Caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias, durante as reuniões do passe, a partir das 17h30. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs, que contém estudos, palestras, seminários, filmes, documentários
sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. Existem muitas coisas a que às vezes não damos. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25,00 ao mês, que vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando e-mail para clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Clube do Livro Espírita só faz entregas na cidade de Garça. Atenção, ouvinte, ainda dá um tempo para você concorrer ao livro que nós vamos sortear. Estamos oferecendo hoje. O título da obra é Respostas Espíritas, da autoria do escritor e expositor espírita Donizete Pinheiro, da editora M. Entrando no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo. Lá você pode entrar no site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar ali todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Você encontrará também as informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O site do Caminho de Damasco, repetindo, é www.caminhodedamasco.org. Atenção, pais e responsáveis! As atividades de evangelização de crianças e adolescentes no Lar Meimei acontecem todos os domingos às 10 horas. Levem seus filhos no mesmo horário e no local. Funciona ali também uma roda de conversa sobre a doutrina espírita para os adultos. As reuniões da Mocidade Espírita também acontecem aos domingos. A partir de hoje, elas tiveram início às 10 horas da manhã no Lar Meimei. Os jovens estão convidados a participar desse grupo. O Lar Meimei também funciona e informa que o Bazar da Pechincha, ou o Brechó do Lar, está atendendo o público toda sexta-feira, a partir das 13 horas, na Rua 7 de Setembro, número 42. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, confie na humanidade. Uma forma de você contribuir para a paz do mundo, caro ouvinte, é confiar na humanidade
e espalhar otimismo e esperança por onde passe. Mas você poderia questionar: como vou confiar na humanidade se o mundo continua envolvido em guerras, violência, miséria e corrupção? Nós podemos lhe dizer que Jesus, apesar de tudo, confia na humanidade, porque ele sabe que o ser humano é filho de Deus e foi criado para ser feliz, mas ainda é um aprendiz na grande escola da vida. Costumamos dizer que, se Jesus não confiasse no ser humano, se ele achasse que a humanidade não teria futuro, ele não teria vindo à Terra e se sacrificado para nos ensinar a lei do amor. A doutrina espírita vê Jesus no comando. Embora o quadro ainda tumultuado da vida na Terra, a verdade é que estamos passando por um longo processo de evolução. É assim que a natureza trabalha. Nada nasce pronto, perfeito e acabado. Tudo na natureza caminha através do tempo, buscando uma condição melhor. Mas essa busca não é tranquila, porque ainda não atingimos o estado de tranquilidade. Um dia chegaremos lá. Por isso, a maior contribuição que você, como criatura humana e filho de Deus, pode dar ao mundo, a partir de agora, é acreditar que não estamos desamparados, que apesar das dificuldades, ainda assim estamos avançando. Procure pensar, falar e agir positivamente, levando para onde for uma mensagem de paz e amor para seus irmãos de humanidade. Faça a sua parte. Da mesma forma como tudo veio evoluindo desde os séculos mais recuados da história, estamos simplesmente caminhando. E à medida que caminhamos, sofremos, aprendemos e evoluímos, aprendendo com os nossos erros. Sem o conceito de reencarnação, realmente não é possível entender porque, apesar de tudo, a humanidade está crescendo. Logo, não descreia do ser humano, porque se você fizer isso, é porque você está duvidando de Deus, que tudo sabe, tudo prevê, pois Ele é o Pai bom e misericordioso que nos acompanha nessa longa caminhada para a nossa perfeição, e que na sua sabedoria e perfeição nada criou de inútil. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar,
eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Vamos passar para o sorteio do livro Respostas Espíritas, autoria do escritor e expositor espírita Donizete Pinheiro, editora M. Bem, ouvintes, fizemos o sorteio aqui nesse momento e o livro saiu para a nossa ouvinte, Célia Maria Cardoso. Parabéns, Célia Maria Cardoso. Você é a ganhadora do sorteio do livro de hoje. Parabéns, obrigado pela sua participação e também a todos que participaram do sorteio. Célia, você pode pegar o seu livro na Loja Leves, que fica na rua Minas Gerais, 148, aqui em Garça, no centro da cidade. E fica assim, então, você procura o livro lá até a sexta-feira no horário comercial. Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa, agradecendo sua amável audiência e atenção. E para encerrarmos esta edição de hoje, vamos ouvir agora uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Somente hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois.
porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.